Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Misael, grande prazer ter vocês aqui. Se você ainda é inscrito, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. E se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá, você pode mandar mensagem. Inclusive lá eu faço vários cálculos legais, tento trazer o dia a dia aí do mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? Hoje vamos falar de 3 excelentes fundos imobiliários, um de shopping, um de fundo e um de logística, para a gente entender melhor como funciona cada um e principalmente a gente consegue ter acesso a uma indústria de excelentes imóveis de diferentes regiões e também a gente consegue diminuir o risco do nosso investimento com pouco valor. Por isso é tão interessante a indústria de fundos imobiliários. Além disso, com o passar do tempo, é claro, a gente consegue ter uma renda passiva todo mês e o melhor do mundo é a gente no futuro ter várias fontes de renda. Então, por isso é tão importante a gente buscar o conhecimento e estudar cada vez mais, beleza? Por isso, te convido a ficar até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? Então, vamos pro vídeo. E aí, o primeiro fundo que a gente vai falar é o BCFF11, né? Atualmente, o valor aí da cota está sendo negociado aí R$ 66 reais, né, no momento desse estudo, e está com dividend yield muito interessante, de quase aí 10%. Teve uma valorização de 8% no intervalo aí de 12 meses e possui mais de 300 mil cotistas e é um dos fundos mais populosos aí de cotistas aí da indústria de FIIs, né? Um dado muito interessante porque a cota desse fundo já foi negociada aí a mais de R$ 110 reais, né? E aí, quando a gente teve aí a questão da pandemia, todo esse caos que aconteceu, o valor caiu lá para a margem de 57, 60 reais. Né? E nesse exato momento está com valores muito próximos àquele momento que a gente passou. Né? Então, quem gosta desse fundo aí, né, ou quem já vem estudando para colocar na carteira, talvez seja um momento bom para estar adquirindo novas cotas aí, para estar somando aí, incorporando a carteira também. Né? Interessante que esse fundo, por ser um fundo que compra cotas de outros fundos e recebe aí os proventos e repassa aí a seus cotistas, tem uma carteira bem diversificada entre outros fundos, por exemplo, MXRF11, BTLG, né, entre outros também, né? Interessante também que é bom até observar que metade da carteira aí desse fundo está atrelada aí à CRI, né? E 24% a comercial, 8% logístico, 6% está em caixa e 6% está em shopping. A gente consegue observar nessa tela aqui também que metade, né, e até um ponto de ter atenção, que a metade dos fundos que compõem a carteira está atrelada em fundos de papéis. E também temos aí lajes corporativas, imóveis industriais, shoppings. Então você consegue aí com R$ 66 reais adquirir uma cota desse fundo e também diversificar também entre vários segmentos aí do mercado, que é muito interessante. Esse fundo vem pagando aí bons proventos, numa margem de 50 a 55 centavos aí por mês, e o último pagamento foi nessa margem aí de preço também. Quem tem na carteira aí, quem pensa em ter, é um bom momento, até porque o valor que está sendo negociado está bem abaixo e tem essa questão também de, com o passar do tempo, as cotas também valorizar, que é como a gente viu ali no intervalo aí de 12 meses, já teve uma valorização de 8%, então vale a atenção. E o próximo fundo que a gente vai falar é o BTLG11, né, do segmento logístico. É um fundo muito interessante, seu portfólio tem aí fundos de classe excelente, principalmente em relação à localização, como a gente vai ver, e as empresas utilizam esse espaço para guardar suas mercadorias e até mesmo utilizar como ponto estratégico aí para poder enviar aí para os seus clientes. É muito interessante. Também a gente consegue observar que a concentração dos imóveis desse fundo, né, está ali bem no centro de São Paulo. Isso é muito bom porque consegue escoar rapidamente os produtos das principais empresas, né? E com isso, até fazer uma comparação com imóveis, né, como tradicionais, como a gente vê, casa, apartamento, entre outros, quanto mais próximo aí das áreas mais nobres, mais caro fica aí o imóvel. Então, como tem aí mais de 45% aí dos imóveis no centro de São Paulo, se tornam imóveis muito disputados e quase sempre aí não tem vacância, principalmente em relação
a locação desses imóveis para os clientes. Se encontra aí como no centro de São Paulo e dá acesso às principais rodovias do estado, né? Por exemplo, rodovia Bandeirante, Anhanguera, Regis Bittencourt. Então são móveis aí que com certeza aí gera boas receitas, porque nunca fica aí em relação à vacância, vago, mas também se torna valioso. E o fundo, se quiser mais para frente vender algum imóvel, vai vender num preço aí bem considerável. E a gente consegue observar aí que a receita ela é bem distribuída, né? Por exemplo, 15% vem lá do Mauá, 14% do Jundiaí, 9% outros, né? 9% do Ribeirão Preto, então bem diversificada ali a receita, né? Você não fica preso somente a um imóvel pagando ali valores. E também o valor dessa receita, né? Receita contratada, 75% vai vencer mais de 2026, né? Ou seja, isso traz mais segurança. Outro dado que a gente tem que ficar de olho também, que eu achei muito interessante, que além da questão da receita contratada, que vai passar também uma revisão. Então, 43% que vai passar por essa revisão somente a partir de 2026 também traz muita segurança. A questão de geografia, que a gente fala muito, principalmente você ali diversificar o risco, né? Você consegue ali com uma cota ter acesso a vários imóveis, várias localidades. Você tem ali Ceará, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina com apenas uma cota. Isso traz mais segurança. E tivemos recentemente a incorporação do fundo VVPR, né? E após essa corporação, o fundo aí teve um valor de mercado para quase 2 bilhões, né? Um fundo muito forte, muito interessante. E o valor patrimonial aí, calculado por cota, está R$ 97,82 nesse relatório gerencial que a gente está utilizando para estudo, né? Também muito interessante que quando teve essa incorporação, além dos imóveis que foi incorporado ao fundo também, tivemos aí grandes clientes que também vieram junto, por exemplo, a Ambev e a Mills. Também isso é muito interessante porque grandes clientes traz aí mais segurança, perenidade, principalmente aí segurança no pagamento aí dos aluguéis, né? E evitando aí inadimplência e que, como eu falei anteriormente, como são imóveis de classe alta, bem disputado, quase sempre não tem vacância como a gente pode observar, né? Dividendo sempre bom, muito interessante, sempre está aí no intervalo de 60 centavos e ultimamente pagou aí 74 centavos, é um fundo que tem como característica manter aí uma margem de pagamento, é um fundo muito bom, vale o estudo, quem quer diversificar também no segmento logístico é um bom fundo para estar estudando e acompanhando. E aqui a gente vai falar do XPML11, o XP Mall, né? Do segmento Shop, né? É um fundo muito interessante, tem como principal característica aí, né? Obter renda pela exploração, né? Imobiliária do shopping, mas também ganho de capital com a compra e venda do shopping também, né? No seu portfólio, né? Existem vários shoppings muito interessantes, são belíssimos shoppings, bem localizados nas principais capitais, que a expertise da XP, né, em relação a explorar o máximo, né, do shopping, principalmente ter resiliência nos momentos mais difíceis, como por exemplo quando a gente teve pandemia, toda a questão de negociação, reduzir ali o valor dos aluguéis, isso foi muito importante para manter os clientes ali no shopping e também ali ter alguma receita entrando. Então isso foi muito importante. Para aqueles que ainda têm dúvida, o fundo ele vai lá, compra um shopping, os lojistas, né, pagam o aluguel, né, por mês aí, ele capta todos esses recursos e uma parte distribui a seus cotistas. O interessante é que esses shoppings, né, estão espalhados aí por diversas regiões, como a gente vai observar um pouquinho mais para frente, mas está aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, entre outras localidades. E aqui um dado muito interessante, como eu falei anteriormente, quando teve a pandemia, os principais fundos aí de shopping negociaram para diminuir um pouco, né, o valor dos aluguéis ou até mesmo postergar também, né? Isso foi interessante para manter o lojista ali dentro do shopping e alguma receita entrando, né? E também quem foi comprando cotas desses fundos, né, que foi precificado, né, para baixo, né, ou seja, estava um valor bem descontado, muita gente ficou assustada porque de repente os shoppings estavam fechados por conta da pandemia, lockdown. Agora esses fundos começaram a se recuperar e a gente consegue observar claramente, né, que de outubro de 2021, quando o valor pago aí a cada cota, né, era 50 centavos, a gente consegue observar que foi
aumentando cada vez mais, e agora foi o último pago de setembro, né, quando saiu esse relatório gerencial, pagou 75 centavos. Então a gente mantém aí uma crescente, principalmente recuperação econômica aí mais para frente também, né? E aqui um detalhe muito interessante, porque serve para ações assim como para fundos imobiliários, que tem a ver com a liquidez, né? Ou seja, quando você quiser, né, vender ou desfazer de suas ações, ou até mesmo comprar, né, cotas de fundos imobiliários, você tem que conseguir fazer isso. Para isso, tem que ver se o ativo ele tem liquidez no mercado, né? Então é muito importante observar, porque esse, por exemplo, esse fundo ele tem uma liquidez diária de 3 milhões de reais e uma liquidez por mês de 61 milhões de reais. Então, de repente, se você tem um patrimônio aí de 5 milhões investido, de repente, se num momento aí de crise ou queda de mercado, você não conseguiria vender diariamente, na verdade, por conta do baixo volume, né, entre aspas, né? Mas se você conseguir diversificar em outros ativos, né, essa quantidade, né, você consegue ali desfazer nesses momentos de crise, que é muito importante, até porque quando a gente teve lá o circuit breaker, toda aquela questão da pandemia, muita gente teve problema por conta da liquidez, foi muito ali vendo em questão de dividend yield e tudo mais, mas não observou a questão da liquidez e principalmente o volume diário que é negociado. Em ativos de baixo volume você tem muita dificuldade. E também outro detalhe, que o valor da cota que era negociado, estava sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, né? Por exemplo, lá outubro de 2021, junho para cá, sendo negociado a 95, 96 reais, e nesses meses para cá, né, com toda essa recuperação econômica, o valor da cota começou a subir e já passou aí, já está ali, né, muito próximo ao valor patrimonial, que é o do fundo, né? Muito interessante também, tem a ver com aquela questão que a gente veio conversando, que é a relação quando teve lá o circuit break, toda aquela questão de pandemia. O fundo foi muito inteligente em saber negociar com os lojistas a melhor forma de lidar com a situação, e agora essa indústria vem se recuperando fortemente. E um detalhe muito importante, que esse fundo aqui, como é um dos maiores no segmento shopping, né, tem aí caixa aí 200 milhões, né, seja aí para adquirir novos shoppings, até mesmo fazer novos investimentos. Os vencimentos dos contratos são vencimentos longos, né, de certo modo, 27, 30 meses, e também aqui tem a ver com a expertise aí da gestora para negociar da melhor forma possível, né? E lembrando que, como falei, a diversificação é muito importante. Então, com uma cota aí desse shopping, desse fundo de shopping, você consegue adquirir aí várias localizações, né? Assim como tem na sua carteira imóveis distintos, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Bahia, Amazônia e São Paulo. Então, você consegue diversificar sua carteira e diminuir o risco também, né? E se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá, o Viver de Riqueza. Crio conteúdo todo dia e também crio conteúdos selecionados, ou seja, são vídeos bem específicos, de 30 a 60 segundos. Por exemplo, quanto rende 139 mil BCFF11? Por que ter outras fontes de renda? Por que pensar no futuro se ele não existe? Então são vários estudos, né? E minha inspiração foi na Finclass, entre outras plataformas que você tem que pagar para estar adquirindo conhecimento, ali ter acesso a vários assuntos distintos. E ali eu queria disponibilizar isso também para as pessoas que não têm ali a condição de pagar por uma plataforma. E ali, de certo modo, é de qualidade, e tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? E vou ficando por aqui. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal para dar aquela força, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau, hein?